Amém, amados. Então, vamos começar, né? São 10h10. Compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tá aparecendo aí o slide? Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai, como eu falei, né, continuar o estudo a partir do capítulo 2 e vamos também para o capítulo 3. Vamos estudar as cartas às 7 igrejas. São capítulos curtos, né? Apesar de serem 7 igrejas, 7 cartas, não são muitos versículos, né? Então dá para a gente trabalhar sem levar muito tempo, né? Esse material que eu trouxe, esses slides, eles têm 29, esse PowerPoint tem 29 slides, né? Mas a gente não vai levar muito tempo porque tem muitas figuras e não são todos os slides que a gente vai ler, né? Beleza? Então a gente vai usar a mesma dinâmica, né? Vai falar informações sobre as 7 cidades e vai ler o texto, beleza? A gente vai ler, né, todo o capítulo 2, todo o capítulo 3 e fazer comentários sobre aquilo que o texto mostra pra gente, ok? Então, pessoal, estudo do livro de Apocalipse, né, o Apocalipse de João. Nós falamos semana passada, quer dizer, há 15 dias atrás, né, que João é o provável autor do livro de Apocalipse. João, apóstolo de Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, né, autor do 4º evangelho e autor das 3 epístolas de João. A gente viu que João escreveu esse livro quando estava preso na ilha de Patmos, provavelmente na década de 90 do primeiro século, uma época em que houve uma grande perseguição do Império Romano contra os cristãos, a perseguição do Imperador Domiciano, né? E João, na ilha de Patmos, durante o seu exílio na ilha, ou do seu banimento naquela ilha, ele tem aquela visão de Jesus, né? Jesus traz para ele essa visão e dá para ele uma direção para escrever esse livro e direcionar para 7 igrejas, né? Nós já falamos bastante sobre isso. E o nosso tema hoje é aula 3, capítulos 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, ok? Então, pessoal, essas são as 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu trouxe aqui uns mapas para a gente se situar geograficamente, né? Um deles é o mesmo da... Até algumas informações gerais, né? Antes da gente passar para os mapas. Então, basicamente, o que eu já tinha falado no início, né? Os capítulos 2 e 3 contêm mensagem de Jesus para 7 igrejas, que são dirigidas aos seus anjos. Os anjos, amados, eles são os líderes dessas igrejas, né? São provavelmente os pastores. A gente vai ver que em cada carta, Jesus diz, ao anjo da igreja que está em... escreve, né? Então, os anjos são aqueles que recebem a mensagem e devem passar essa mensagem para as congregações, né? Essa palavra anjo, a gente sabe que do grego ângelo significa mensageiro, ok? Mas nesse contexto de Apocalipse, os anjos das 7 igrejas são os 7 líderes das 7 igrejas, né? E segundo ponto, eles trazem, os capítulos, né, as cartas, trazem palavras dirigidas especificamente às igrejas, tratando de situações internas. A gente vai ver que há ali situações específicas de cada igreja, né? Elogiando posturas e comportamentos. Então, algumas igrejas recebem elogios, recebem reforço, né, no seu procedimento, reforçando a fé. Sempre Jesus vai encorajar aquelas igrejas, vai encorajar aquelas comunidades, vai reforçar a fé daquele povo, né? E vai também fazer repreensões. Então, algumas dessas igrejas tinham pontos que deveriam corrigir, umas mais do que outras, né? Por exemplo, a igreja de Filadélfia, a gente vai ver que não recebe nenhuma repreensão. A igreja de Filadélfia, ela fica numa condição bem melhor do que as outras, né? Mas, de maneira geral, a gente vai ter elogios, vai ter exortações, vai ter repreensões, e Jesus tratando de situações internas daquelas igrejas, daquelas comunidades. E tem um padrão nas cartas, amados. Esse padrão não é algo fechado, sabe? É mais ou menos assim, né? Esse padrão, como é que é, né? Tem 7 pontos aqui. Algumas não tem um ponto ou outro. E em algumas, há uma ênfase maior a um ponto do que a outro. Olha só. Primeiramente, Jesus se dirige à congregação. Jesus se apresenta como locutor. Isto diz aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem o peito de latão reluzente, né? Ele se identifica com títulos significativos, né? Com títulos gloriosos. Isto diz o primeiro e o fim, né? O primeiro e o último, né? O início e o fim.
terceiro ponto, Jesus afirma o que é bom e o que é correto naquela igreja. Então, geralmente, ele começa por um ponto positivo, né? E reafirma aquilo ali, reforça aquilo ali. Quarto ponto, Jesus repreende os membros naquilo que estão falhando, se for o caso, né? Faz um chamado ao arrependimento, promete bênçãos para o vencedor. Isso é algo muito legal e muito marcante nas 7 cartas, porque há promessas para o que vencer. Então, a gente vai ver lá em todas as cartas a expressão ao que vencer, né? Ao que vencer lhe farei que seja coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer lhe farei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, há essas promessas, e são promessas gloriosas, não são coisas corriqueiras, não são coisas simples, são coisas gloriosas que Deus promete, que Jesus promete para aquele que vencer, né? E a gente vai ver direitinho o que seria essa vitória, e a gente vai ver cada uma dessas promessas, né? E último ponto, geralmente Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma expressão também que é de praxe nessas 7 cartas, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aquele que puder entender, entenda, né? O que for bom entendedor, entenda. Essa mensagem é digna de ser ouvida. Então, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, que preste atenção e que guarde essa palavra. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esse é um padrão estrutural dessas cartas, né? Não são todas iguais, elas têm diferenças na estrutura, né? Mas é semelhante a isso aí que a gente apresentou. Ok? Então, seguindo adiante, aqui a gente tem aquele mapa que nós já mostramos nas semanas anteriores, né? O mapa da Ásia Menor. Como nós sabemos, as 7 igrejas da Ásia Menor ficavam na atual Turquia, né? Então, quando a gente se refere à Ásia Menor, a gente está se referindo ao que hoje é a Turquia. E nós temos aí nesse mapa esses 7 pontos vermelhos, que são as 7 igrejas. Começando por Éfeso, né? E subindo, depois indo para Nordeste, depois descendo para Sul-Sudeste, ok? Então, a ordem é essa: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não é uma ordem aleatória, é uma ordem geográfica, é como se ele estivesse percorrendo um caminho, beleza? Seguindo uma direção, né? E eu trouxe um outro mapa que talvez seja melhor, porque esse mapa, ele traz todo o mundo romano, né? Todo o mundo do Novo Testamento. Aquele mapa ali, ele tinha como foco o Mar Egeu, né? E a Ásia Menor. E aqui a gente traz um mapa que mostra a Itália, né? Roma, o norte da África, a gente pode ver Cartago, a gente pode ver Cirene, pode ver o Egito, né? E a gente vê aí também a Ásia Menor, né? A região onde o apóstolo Paulo evangelizou. A gente viu no livro de Atos toda essa região da Galácia, Frígia, Psídia. A gente vê embaixo Jerusalém, Tiro, Sidom e Cesareia, né? E aí, realmente, nessa parte central, a gente vê também as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Onde tem estrelinhas amarelas, são as localizações dessas 7 igrejas, dessas 7 cidades. Beleza? E ali, bem no meio, tem lá a Ilha de Patmos, né? Não sei se dá para ver, mas provavelmente dá aqui, a Ilha de Patmos. Ok, pessoal? Então, isso é para a gente se situar geograficamente. O caminho das cartas é esse aqui, ó, subindo, até chegar aqui em Laodiceia. Ok? Então, vamos passar para as cidades, né? E para as cartas, vamos ler o texto, que é o que interessa. Essas são só informações introdutórias que são bem básicas. Vamos para o que interessa agora. Então, pessoal, vamos começar pela cidade de Éfeso, primeira carta, capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 1. Então, algumas informações sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela é bem conhecida para quem conhece o Novo Testamento, né? A cidade de Éfeso não aparece do nada no livro de Apocalipse. A gente vê o capítulo 19 de Atos tratando do ministério de Paulo na cidade de Éfeso. E a Bíblia diz que Paulo passou 2 anos em Éfeso evangelizando, de 2 a 3 anos. Foi bastante tempo, né? De modo que Paulo pôde exercer o seu trabalho, né? Realizar a sua obra missionária e deixar ali uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que existiu por muitos séculos, né? Então, a cidade de Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor. A capital romana, em toda essa região, era a cidade de Éfeso. Então, é como se fosse a cidade mais importante da região. E ela era um centro comercial importante.
ela tanto era um centro comercial terrestre quanto marítimo, né? Então era uma cidade importante politicamente por ser a capital, por ser a sede administrativa da região da Ásia Menor, né? E era uma cidade rica, era um centro comercial. Outras informações interessantes é que nessa cidade estava o templo de Diana, ou Artemis, né? Diana é a versão romana, Artemis é a versão grega, né? O templo de Diana, que era tido como uma das maravilhas do mundo antigo. E a gente vai ver uma foto desse templo. E a gente vê também no livro de Atos que há uma rebelião, na verdade, há um movimento, né, popular encabeçado pelos ourives contra os cristãos e contra Paulo, porque eles percebiam que estavam ameaçados, uma vez que Paulo ensinava que Diana ou que Artemis não era deusa, né? Então as pessoas não iam mais comprar aquelas imagens, né, aqueles nichos de prata que aqueles ourives, que aqueles artesãos fabricavam, né? Então por conta disso eles sofrem, os apóstolos sofrem uma retaliação na cidade de Éfeso por conta disso, né? Então, em Éfeso havia, né, esse templo de Diana, e esse templo ele foi destruído pelos godos no ano 262. Então, não existe mais. O que tem hoje são ruínas. A gente vai ver as ruínas desse templo no próximo slide, né? Então, a igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, capítulo 19 do livro de Atos, como a gente já falou, né? E essa igreja, ela tem um capítulo no livro de Atos dedicado a ela, né? Atos 19. A gente tem uma epístola de Paulo dedicada a ela, a epístola aos Efésios, e a gente tem uma das cartas de Apocalipse dedicada a ela, né? Então era uma igreja importante, era uma comunidade importante no mundo antigo. Essa cidade, amados, na parte oriental do Império Romano, ela só ficava, ela tinha tanta importância quanto Alexandria e Antioquia. Na parte oriental do Império Romano, porque o Império Romano tinha a parte ocidental e tinha a parte oriental. Na parte oriental, as três principais cidades eram Alexandria, que era uma cidade que ficava no Egito, Antioquia, que era a capital da província da Síria. A gente viu que o apóstolo Paulo era um dos líderes da igreja de Antioquia, e a igreja de Antioquia se torna uma das igrejas mais importantes já na época do livro de Atos, né, já na época apostólica, e a cidade de Éfeso. Tem, amados, para quem se interessa por cultura geral, né, por filosofia, tem um filósofo muito conhecido de Éfeso, né, Heráclito. Não é o único, né, mas é um filósofo bastante conhecido, Heráclito o Obscuro. E para finalizar esse slide, né, João ele foi bispo em Éfeso, né, ele foi líder dessa igreja de Éfeso e o apóstolo João morreu inclusive na cidade de Éfeso. OK, pessoal? No início do segundo século, o apóstolo João morreu na cidade de Éfeso e foi enterrado lá, né? Tem quem diga, amados, que Maria, mãe de Jesus, também está enterrada em Éfeso. Porque vocês devem se lembrar que no Evangelho de João está escrito que Jesus na cruz falou para João, que estava com Maria, observando, né, a crucificação. Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E o texto diz que a partir daquele momento, o discípulo, né, o apóstolo, passou a tomar conta dela. Então, amados, tem tradições antigas que dizem que João levou Maria com ele para Éfeso, e foi em Éfeso que ela morreu, e é em Éfeso que está o túmulo dela. Ok? Então, essa é uma informação extra-bíblica, né, sobre a mãe de Jesus, né? E sobre João, que era bispo em Éfeso. E hoje não existe mais a cidade de Éfeso. Hoje a cidade está isolada, são ruínas. Foi uma cidade muito importante, foi uma cidade que durante séculos abrigou uma sociedade poderosa, né, rica, mas hoje não existe mais a cidade de Éfeso. Existem as ruínas de Éfeso lá na Turquia. Beleza, pessoal? Então, ó, aqui é a representação, né, do templo de Diana, como ele era no auge, né? E aí o que tem hoje, as ruínas. Olha só que diferença, né? Agora são ruínas de mais de 2.000 anos, né? Então esse é um sítio arqueológico valiosíssimo, importantíssimo para a história da humanidade. Beleza? Então, vamos agora para o texto, né? Parte que interessa. A carta à igreja de Éfeso, capítulo 2 do livro de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 7. E aí eu vou abrir o texto bíblico para a gente ler, não precisa desse slide. Vamos lá para... Opa, é isso não. São anotações, deixa eu achar aqui o...
Deixa eu abrir aqui o texto, acho que não está aberto. Estou apanhando aqui do, do aplicativo. Agora vai. Pronto. Então, amados, Apocalipse capítulo 2, vamos ler a carta à igreja de Éfeso, né? Olha só, a partir do primeiro versículo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Como a gente tinha visto, né? As cartas são dirigidas ao anjo da igreja, né? E o anjo é o líder da igreja. Então, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Olha que legal, amados. Jesus fala, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Em Apocalipse, no capítulo 1, no finalzinho do capítulo, o próprio Jesus diz para João o significado das 7 estrelas e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das igrejas e os 7 castiçais são as igrejas. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem na mão as 7 estrelas, ou seja, ele tem na mão os líderes das igrejas, né? Ele tem autoridade sobre os líderes, ele tem um poder sobre esses líderes, como tem um poder sobre qualquer coisa que existe, ou sobre qualquer pessoa. E aí ele diz, aquele que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, Jesus está no meio da igreja, Jesus anda no meio da igreja. Entende? Isso é muito bacana, né? Porque as 7 estrelas são os 7 anjos e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, aquele que anda no meio das igrejas, aquele que anda no meio dos castiçais, é o que escreve. E ele diz, versículo 2, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, mas esses 2 versículos, eles são elogios, né? Jesus começa dizendo, conheço as tuas obras, que é outra coisa que ele fala nas epístolas. Ele sempre vai dizer, eu conheço as suas obras, né? E ele diz, ó, conheço as suas obras, conheço o seu trabalho, conheço a sua paciência. Então, era uma comunidade trabalhadora, era uma comunidade paciente, e o texto diz que eles não podiam sofrer os maus, ou seja, eles não toleravam os maus, né? E o texto diz que eles puseram à prova os falsos apóstolos, ou seja, eles desmascararam os impostores, né? Ele diz, vocês puseram à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e você os achou mentirosos. E vocês sofreram, vocês têm paciência, vocês trabalharam pelo meu nome e não se cansaram. Era uma comunidade paciente, uma comunidade trabalhadora, uma comunidade que tinha esses aspectos extremamente elogiáveis. E Jesus, primeiramente, faz esse elogio. Não, olha, eu conheço vocês, conheço o trabalho de vocês, conheço a paciência de vocês. Eu tenho visto o que vocês fizeram, né, como vocês desmascararam os falsos apóstolos e tudo mais. Aí no versículo 4 ele faz uma ressalva muito importante. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? Então, essa é a primeira ressalva que Jesus faz, e é uma ressalva muito importante, você deixar no seu primeiro amor, né? O que é o primeiro amor? A pastora Karine, inclusive, pregou sobre isso, acho que na quarta-feira, né? Aquele fogo, aquela paixão inicial, né, que você tem quando você está aquele amor puro e genuíno que você tem no momento em que você, como é que eu posso dizer? Basicamente, essa comunidade, ela tinha esfriado na fé. Basicamente é isso. Eles ainda eram trabalhadores, eles ainda eram uma igreja que funcionava, né? Eles tinham todos esses pontos a serem elogiados, mas eles tinham esfriado. Eles trabalhavam de forma mecânica. Eles tinham deixado o primeiro amor. Eles tinham deixado aquela paixão inicial, aquele fogo inicial. A gente pode fazer uma analogia com quando você está apaixonado mesmo, né? Um homem se apaixona por uma mulher ou vice-versa. Então, no começo, você pensa na pessoa o tempo inteiro, né? Você quer estar com a pessoa o tempo inteiro. Você não mede esforços para agradar aquela pessoa que é alvo da sua paixão, né? E depois as coisas vão se tornando corriqueiras, né? Depois
É o que acontece geralmente, né? Ninguém pode negar, ninguém mantém o nível de paixão, o mesmo nível do começo ao fim, né? Enfim, não contando nenhuma novidade, né? E essa congregação, mas tinha passado por isso. Eles ainda amavam Jesus, eles eram cristãos, eles não tinham apostatado, eles não tinham se desviado, mas eles não tinham mais aquele fogo inicial. E o que é que Jesus fala para eles? Ó, lembrem-se de onde vocês caíram. Ele fala em primeira pessoa, ele fala para uma pessoa só, lembra-te, né? Mas ele está falando para a congregação, ele fala para o anjo, mas na verdade ele está se referindo a toda a congregação. Então lembrem-se, vocês Efésios, lembrem-se onde vocês caíram. Quando foi que vocês começaram a fazer as coisas de forma mecânica? Quando foi que vocês começaram a esfriar? Quando foi que vocês deixaram de fazer certas coisas, né? E é exatamente isso. Lembrem-se onde vocês caíram e se arrependam. E aí ele diz, pratiquem as primeiras obras. Isso é muito importante. Essa igreja fazia coisas que eram admiráveis e essas coisas que essa igreja fazia eram fruto do primeiro amor, eram fruto daquela paixão, daquele fogo que eles tinham pelo Senhor e pela obra de Deus. E nesse momento que a carta está sendo escrita, eles tinham deixado de fazer isso. E Jesus fala, pratiquem as primeiras obras. Senão, eu vou até vocês brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem às primeiras obras, eu vou até vocês e vou tirar o seu castiçal. A gente viu que o castiçal simboliza a igreja, né? Então, essa igreja ia perder, né? Na verdade, ia perder talvez a presença, né, de Jesus, o Espírito Santo, né? A condição, aquilo que torna aquela igreja uma igreja, né? Eles iriam sofrer, né? Essa consequência, né? Por assim dizer. Versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, a gente vai ver mais na frente quem é que eram os nicolaítas. Os nicolaítas vão ser citados mais na frente. Beleza? Então, esse é o ponto mais importante, amados, para a igreja de Éfeso. Os efésios, eles eram trabalhadores, eles eram pacientes, eles tinham obras, eles tinham frutos, mas nesse momento eles tinham esfriado na fé, eles tinham perdido o seu primeiro amor, aquela paixão inicial, aquele fogo que os motivava. Eles ainda eram cristãos, eles ainda amavam a Jesus, ainda eram igreja, né? Mas Jesus queria que eles voltassem às primeiras obras, queria que eles voltassem a ser como eles eram antes. Amados, isso é uma coisa importante na vida de todo cristão. Eu usei o exemplo de relacionamento homem e mulher, né? Mas na vida cristã isso também acontece. Quando você se converte, quando você tem a primeira experiência com Deus, fica apaixonado por Jesus e pelo Evangelho, você quer pregar para todo mundo, que é o que tem que ser feito mesmo, e gasta muito tempo em oração, que é o que tem que ser feito também, lê bastante a Escritura. Mas com o passar do tempo, essas coisas vão diminuindo, né? A gente vai esfriando realmente. E nas epístolas de Paulo, amados, Paulo fala também sobre esfriamento. Paulo fala para vigiar. Por que é tão importante vigiar? Para que a gente não passe por um processo como esse, né? Porque na vida cristã, a gente pode cair de qualquer nível, né? Você pode estar no topo e você pode cair quando você pode cair nos primeiros degraus, né? Mas então é importante vigiar e confiar no Senhor. Essa mensagem, esse alerta para essa igreja e esse chamado ao arrependimento era algo para essa igreja, mas é algo para cada um de nós. Amém, amados? Então é muito legal esse texto, né? Essa mensagem para a igreja de Éfeso. E aí ele fecha a carta aos Efésios dizendo, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que legal. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso é glorioso, amados, porque é o seguinte, ó, ao que vencer, né? A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Qual é a condição da vitória? Como é que a gente vence? Estando em Jesus, estando alinhado à sua vontade, né? Estando em comunhão com Ele, guardando a sua palavra, guardando o seu mandamento, fazendo a sua vontade, resistindo. A gente vai ver, amados, que há também um outro tema recorrente nessas igrejas, que é resistir ao mundo, não se contaminar com o mundo. E é um tema recorrente também em todo o Novo Testamento, né? Porque existe uma oposição entre o mundo e o reino de Deus. E aí, quando Jesus fala o que vencer, dentre outras coisas, está implícito esse ponto da gente não se contaminar com a corrupção do mundo e a gente ser zeloso na nossa vida espiritual a fim de estar em comunhão com Deus. Amém? Então,
esse é um ponto. Ó, ao que vencer, o significado desse termo, né? Que é bem abrangente, mas é simples de entender, né? E a segunda parte é maravilhosa. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amado, isso é fantástico, porque no livro de Gênesis está escrito que no Éden havia duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E depois que o homem pecou, a Bíblia diz, amados, que a árvore que era proibida inicialmente era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas depois que o homem pecou, a Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foram expulsos do Éden, e Deus colocou um anjo com a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, para que Adão e Eva não pudessem comer do seu fruto. Então, amados, o homem, com o pecado, foi privado do fruto da árvore da vida. Só que o texto diz que aquele que vencer vai comer da árvore da vida. Amém, amados? Isso se refere a gente ser readmitido, ou a gente ter a nossa condição inicial restaurada, a nossa plena comunhão com Deus restaurada. Então, aquele que vencer vai comer do fruto da árvore da vida, aquela árvore da vida que foi vedada aos pecadores. Amém, amados? Então, isso é maravilhoso, isso é glorioso, né? Então, essa é a primeira carta, mas a carta aos Efésios, e agora a gente vai para a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna, a partir do capítulo do versículo 8. Vamos lá para os slides para a gente ver algumas informações sobre Esmirna. O pastor colocou aqui que Éfeso foi destruída pelos gordos. Então, deixa eu compartilhar aqui a parte dos slides. Não, mas olha que legal. Cidade de Éfeso, o templo de Artemis, né? A gente viu isso aqui. A gente já leu o texto, já viu todos esses pontos, né? Era uma igreja trabalhadora e perseverante, uma igreja que não podia suportar os maus, a igreja que pôs à prova os falsos apóstolos, né? Um outro elogio que Jesus fez, a gente viu, é que eles aborreciam as obras dos nicolaítas. A ressalva que Jesus fez foi que eles abandonaram o primeiro amor, nós já falamos sobre isso, né? E Jesus faz um chamado ao arrependimento para que eles voltassem às primeiras obras. Beleza? Então, chegando aqui, segunda cidade, a cidade de Esmirna, segunda carta, a carta de Esmirna. Olha só, essa é uma cidade portuária, né? Ela era conhecida como Porto da Ásia, porque há uma bacia nessa região, na região onde estava a cidade de Esmirna, uma bacia que dava no Mar Egeu, né? Uma bacia, na verdade, no Mar Egeu. E essa cidade, mas ela tinha uma característica, ela tinha uma comunidade judaica muito forte. E essa comunidade judaica, ela fez oposição à igreja. É por isso que a gente vai ver na carta que Jesus fala sobre a tribulação que aquela igreja de Esmirna enfrentou. Eles tinham dois inimigos. Eles tinham que enfrentar a oposição dos judeus. Nós vemos durante todo o livro de Atos as comunidades judaicas fazendo oposição à igreja, e nesse momento essa igreja de Esmirna também recebeu, amados, a oposição da comunidade judaica, e lá também havia uma população não judaica que era leal a Roma. E essa população judaica que era leal a Roma cultuava o imperador. Nessa época, a gente viu nas aulas anteriores que surgiu no mundo antigo um culto à pessoa do imperador. E o imperador Domiciano, que é o imperador que levanta essa grande perseguição à igreja, ele demandava ser cultuado como Deus, né? Então havia em Esmirna uma comunidade judaica que perseguia a igreja e havia uma população não judaica que era leal a Roma e ao imperador, de modo que eles também vão perseguir a igreja. Essa igreja de Esmirna, ela estava cercada por inimigos, né? Então, outro ponto aqui, ó, era uma igreja cristã forte, sofrendo perseguições. A despeito das perseguições, eles se mantinham fiéis, eles se mantinham fortes. Eles eram leais, fiéis ao Senhor, leais à mensagem do Evangelho, e a despeito das perseguições, essa comunidade resistia. E outras informações importantes, ó, Policarpo foi queimado nessa cidade no ano 155. Policarpo, mas é um dos chamados pais da igreja. Ele foi discípulo do apóstolo João. E ele foi, assim como João era meio que o coordenador, né, de toda essa região, né, era bispo em Éfeso, e era um líder influente em toda a região da Ásia Menor, o seu discípulo Policarpo, ele foi bispo em Esmirna, e lá ele foi preso e martirizado no ano 155, né?
Hoje, a cidade de Esmirna se chama Izmir. É uma cidade grande, uma cidade com mais de 50 mil habitantes. Isso. Uma cidade com mais de 50 mil habitantes, a cidade de Izmir, beleza? Éfeso a gente viu que não existe mais, é uma cidade isolada, né? Mas a antiga cidade de Esmirna hoje é uma cidade turca chamada Izmir. Aqui, mas eu trouxe uma foto de ruínas, né? Arcos de pedra antigos, né? Da cidade de Esmirna, que hoje ficam lá na região de Izmir. Ok? Eu não sei muito sobre essas ruínas. O que eu vi é que faziam parte das ágoras de Esmirna, né? E eram os arcos de pedra. Ok? E aí a gente vai ler o texto, vamos para a carta, né? Deixa eu abrir aqui o texto bíblico. Destruída pelos gozos, sempre vou rir quando lembrar disso. Deixa eu abrir aqui o texto. Pronto. Olha que legal, amados. A partir do versículo 8, Jesus, né, escreve para essa comunidade. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Muito legal, né? Porque em Apocalipse Jesus se apresenta como o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. E aquele que foi morto e reviveu. Aquele que foi crucificado e venceu a morte, voltando à vida, né? Que morreu e ressuscitou. Ou seja, aquele que está vivo para todo sempre, né? Versículo 9. Conheço as tuas obras, né? Mais uma vez, conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados, mas acabei de receber aqui a informação que o meu irmão, na verdade, o filho do meu irmão nasceu sexta-feira, né? E eu fiquei de buscá-lo na maternidade. Ele disse que eles tiveram alta já, mas ele disse que eu terminasse, né? Depois eu fosse. Então, otimizar o tempo aqui, né? Desculpa, acabei me enrolando aqui. Então, voltando aqui para a tela. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza. Tribulação é a marca dessa igreja nesse momento. Como a gente viu, era uma igreja que estava cercada por inimigos, né? Por assim dizer. Havia uma comunidade judaica que perseguia a igreja e havia uma comunidade local que era leal a Roma e ao imperador e que também perseguia a igreja. E Jesus fala, as obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Então, amados, era uma igreja que materialmente era pobre, mas eles eram ricos, porque eles eram uma igreja forte espiritualmente. Então, essa pobreza material não queria dizer nada, porque eles eram fiéis ao Senhor e eles tinham tudo o que eles precisavam. E aí, Jesus escreve: a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Como eu falei, aquela comunidade judaica que perseguia os cristãos de Esmirna, né? E Jesus diz, eles se dizem judeus, mas eles não são. Eles são sinagoga de Satanás. Aquele que se opõe a Jesus, aquele que se opõe a Deus, ele se aproxima de Satanás. Em outras palavras, né? Versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas olha só, o que Jesus diz para eles, Jesus está reforçando a fé deles. Olha, não temam as coisas que vão acontecer. Mas Jesus, amados, está falando que o bicho vai pegar, né? Que alguns deles vão ser presos. Então Jesus não diz, olha, eu vou afastar toda a tribulação e vocês vão ficar bem. Jesus diz, fiquem firmes. Não temam as coisas que vão acontecer, vocês vão padecer. Né? O diabo vai lançar algum de vocês na prisão para que vocês sejam tentados. E durante 10 dias vai haver tribulação. E ele diz, olha só, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, se precisar morrer,
né? Seja fiel até a morte, em outras palavras. Amém, amados? Então, essa igreja estava numa situação mais difícil do que as outras. Em todo o mundo romano, havia esse momento de dificuldade em relação à perseguição do Império Romano. Essas comunidades, todas elas estavam passando por dificuldade, mas a situação de Esmirna era uma situação mais delicada. E aí, Jesus fala, olha, vocês vão ser tentados ainda vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias e sejam fiéis até a morte. Se vocês forem fiéis até a morte, vocês vão receber a coroa da vida. Amém? Seja fiel até a morte que você vai receber a coroa da vida. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Em outras palavras, Jesus fala sobre isso nos evangelhos, né? Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amados, não é por acaso que ele fala aqui, ele dá essa ênfase na questão da morte. A segunda morte é um termo que é utilizado em Apocalipse, que seria a morte definitiva, né? A morte eterna. Depois do julgamento final, aqueles que estão condenados, eles vão passar pela segunda morte. E ele diz, aquele que vencer não vai sofrer o dano da segunda morte. Então, ó, vocês podem até morrer na tribulação, vocês podem até ser martirizados, mas sejam fiéis até a morte, vocês vão receber a coroa da vida e de maneira nenhuma vocês vão receber o dano da segunda morte. Amém, amados? Seguindo adiante, vamos para os slides. Mas toda vez eu fechava para abrir, nem precisar, né? Tá só perdendo tempo. Então, pessoal, aqui as informações sobre Esmirna, né? A gente já viu. Vocês viram que só foram 3 versículos, né? Do versículo 8 até o 11. Jesus manifesta o conhecimento da situação da igreja, a tribulação, né? Jesus cita a oposição dos judeus, que são a sinagoga de Satanás. Jesus alerta sobre o sofrimento futuro, eles teriam a tribulação de 10 dias. E Jesus faz essa exortação à fidelidade e à promessa de recompensa, né? Aí a próxima cidade é a cidade de Pérgamo. Olha só, informações sobre a cidade de Pérgamo. A cidade foi construída sobre uma colina de 300 metros de altura. Então, era uma cidade que era uma fortaleza natural, né? Era uma cidade que ficava numa elevação. E era uma cidade sofisticada, era um centro de cultura. Havia, pessoal, em Pérgamo, a segunda maior biblioteca do mundo antigo. A maior biblioteca do mundo antigo ficava em Alexandria, no Egito. A segunda maior biblioteca ficava em Pérgamo. E havia 200 mil volumes nessa biblioteca. É volume pra caramba, né? É volume pra dedéu. Só que tem um detalhe, era uma cidade sofisticada, era uma cidade de elevado padrão cultural, eles tinham lá a sua famosa biblioteca, mas era uma cidade muito idólatra. Eles tinham lá diversos cultos. Há 4 cultos principais nessa cidade, havia 4 cultos principais, mas eles tinham muito mais cultos do que esses 4, né? Então, os principais cultos em Pérgamo eram o culto a Zeus, o culto a Dionísio, o culto a Asclépio e o culto a Atena. Hoje não existe mais a cidade de Pérgamo, ela está abandonada, são só ruínas, são só pântanos, né? Deixa eu ver o que tem para falar aqui antes da gente passar para o texto. Tá. Olha só. Esse monumento que a gente está vendo era o altar de Pérgamo. Esse altar era consagrado a Zeus. E a gente tem embaixo aí as ruínas do altar de Pérgamo, né? Que era esse altar consagrado a Zeus. Não está aparecendo? Ah, pessoal, então desculpa, não está indo não. O show está perguntando se tem relação entre Pérgamo e Pergaminho. Tem, eu vou falar disso. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo agora? Pronto. Então, pessoal, eu pensei que estava na tela o slide, né? Então, esse é o grande altar de Pérgamo, que era um altar consagrado a Zeus, que hoje está em ruínas, né? A gente tem embaixo aí essa foto das ruínas. E a gente vai ver no texto bíblico que Jesus fala que a igreja de Pérgamo estava onde está o trono de Satanás, onde habita Satanás, né? Então,
essa fala de Jesus, de que em Pérgamo habitava Satanás, com certeza tem a ver com essa idolatria pesada e com esses vários cultos que eram celebrados lá. Mas muito se fala sobre esse altar de Pérgamo, o altar a Zeus, porque ele tinha esse formato de trono. Então, muitos estudiosos relacionam o trono de Satanás com essa edificação, né? Com esse trono aí. O pastor perguntou sobre pergaminho. Olha só, eu já tinha lido antigamente que Pérgamo produzia pergaminhos, né? Produzia os livros, que na verdade não eram os livros que a gente tem hoje, eram pergaminhos. Então, que o nome tem a ver com a cidade, né? E o fato de ter essa biblioteca, de ter esse padrão cultural elevado, né? Mas ontem eu pesquisei e não achei nada, entendeu? Então, eu não posso dizer que pergaminho vem de Pérgamo. Aparentemente, sim, né? Mas realmente ontem eu procurei essa informação para poder trazer com mais precisão e não achei. Beleza? Então, vamos para o texto, né? Deixa eu abrir aqui a parte do texto. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, pessoal, a primeira informação é essa, que eles habitam a igreja de Pérgamo, né? Habitam onde está o trono de Satanás, né? Que provavelmente, como eu falei para vocês, se refere àquele monumento, né? Aquele grande altar que tinha um formato de trono, que era o altar de Zeus. Como eu tinha falado para vocês, havia outros cultos lá, né? O culto a Atena, o culto a Dionísio e o culto a Asclépio ou Esculápio. Esculápio, amados, era o deus da medicina. Então, muitas pessoas peregrinavam para essa cidade para fazer oferendas, né? Sacrifícios a esse deus. Quando as pessoas eram curadas de enfermidades, muitas vezes elas atribuíam essa cura milagrosa a Esculápio. Então, elas iam lá para fazer essas oferendas, né? Em gratidão. Eu me lembro de Sócrates, né? Enfim, não vou falar disso não. Quem conhece, né, o texto do Fédon, fala sobre a morte de Sócrates. Sócrates diz: ó Críton, devemos um galo a Esculápio, né? Enfim. Então, olha que legal, mas o versículo 13, ele diz que a igreja de Pérgamo não negou a fé, a despeito de estar em uma comunidade idólatra, num ambiente hostil, num ambiente difícil para uma igreja cristã, né, com muita idolatria ao redor. Eles não negaram a fé, eles retiveram o nome. Isso é elogiável, isso é muito bom. E o texto diz que eles não negaram mesmo nos dias de Antipas. Amados, Antipas é o único mártir citado nominalmente em Apocalipse. Em Apocalipse, muitas vezes, a gente vai ver o texto falar sobre os mártires. Mas o único que é citado nominalmente é Antipas, que foi um cara que foi martirizado, né, que morreu na cidade de Pérgamo. Ok? Versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Só um detalhe, amados. Aqui a gente tem 2 grupos que são citados por Jesus, né, como grupos que estavam infiltrados na igreja de Pérgamo e que não deveriam ser tolerados. Na carta aos Efésios, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, Jesus fala que eles odiavam os nicolaítas como ele também odiava, né? Mas aqui em Pérgamo, eles toleravam os nicolaítas. Então, quem é que eram os nicolaítas, né? Então, como eu falei, há 2 grupos aqui citados. Os que seguem a doutrina de Balaão, né? Balaão é um profeta, amados, que é citado no livro de Números, no capítulo 22, e mais na frente, né, tem alguns capítulos que citam Balaão no livro de Números, e tem outros livros que citam Balaão. Ele é um profeta que foi encarregado por Balaque, rei dos Moabitas, a lançar maldições contra o povo de Israel, quando o povo de Israel estava a caminho de
de Canaã, né, tendo saído do Egito. Só que Balaão recebeu uma ordem de Deus que ele não deveria amaldiçoar o povo de Israel, mas deveria abençoá-los. Só que mais na frente, amados, o povo de Israel se envolveu com mulheres moabitas, e essas mulheres moabitas induziram os israelitas ao pecado, porque através do relacionamento com essas mulheres moabitas, os israelitas começaram a comer sacrifício da idolatria e começaram a cometer imoralidade sexual. E aqui o texto diz, amados, que foi Balaão que arquitetou esse plano. Então havia, amados, em Pérgamo, pessoas que faziam isso, né? Comiam comidas sacrificadas e fornicavam. Só que o texto também fala aqui no versículo 15 dos nicolaítas. Os nicolaítas só são citados na Bíblia 2 vezes. Aqui e no versículo, acho que no versículo 8, né, onde a gente leu quando Jesus fala que eu dei os nicolaítas. Só que a Bíblia não diz quem eram os nicolaítas, nem o que eles faziam. Pelo fato deles estarem aqui o versículo 14 e o 15 próximos, a gente é induzido a pensar que a prática dos nicolaítas tinha a ver com imoralidade sexual e com alimentos consagrados, né? E eu fui pesquisar isso ontem. E eu pesquisei bastante. E o que eu achei é o seguinte: quem é que eram os nicolaítas? Era um tipo de comunidade gnóstica. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma seita que havia, né, no final do primeiro século, no segundo século, e que existiu por muito tempo. Hoje ainda existem grupos que têm pensamentos que são derivados, né, da filosofia, né, gnóstica. Mas quem é que eram os gnósticos? Essa palavra gnóstico vem de gnosis, que significa conhecimento em grego. E eles tinham uma doutrina que era baseada no platonismo, mas não era o platonismo, né? Que dizia que havia o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espiritual era bom e perfeito e o mundo material era corrompido. O mundo material era mau. Então, eles diziam que Deus era bom e o mundo era mau. Deus era espírito, por isso ele era bom. Jesus não poderia ser homem porque a matéria é má. Então, Jesus não encarnou enquanto homem. Então, eles tinham vários artifícios para poder explicar a existência de Jesus, mas negar que ele era homem. É por isso, amados, que nas Escrituras, João fala, aquele que negar que Jesus Cristo veio em carne, esse é do diabo, né? Então, era muito importante entender que Jesus veio em carne. É por isso que Jesus diz, olha aqui, ó, bota a mão no cravo, né? Bota a mão aqui nas feridas, na marca do cravo, aqui, bota a mão aqui no meu lado. Porque a doutrina cristã, amados, ela entende que Jesus ele veio como homem, de fato. Apesar de ser Deus, era Deus e era homem. E os gnósticos não aceitavam isso. Então, o que acontece? Os nicolaítas eram um tipo de gnósticos. Eles diziam que o que importava era o espírito. Uma vez que o espírito era tudo que importava, o que você fizesse com o seu corpo não fazia diferença nenhuma. Então, por conta disso, eles praticavam imoralidade sexual, eles comiam comidas consagradas, né? E isso, como eu falei, não está na Bíblia, isso está em textos dos primeiros líderes da igreja, né? Texto de Irineu, texto de Hipólito de Roma, Clemente de Alexandria, né? Então, alguns líderes da igreja na época patrística, né, por assim dizer, eles escreveram sobre os nicolaítas. Inclusive, o termo nicolaíta deriva de Nicolau, que foi um dos 7 diáconos que aparecem lá no livro de Atos, né? Eu poderia falar muito mais coisas sobre isso, mas o tempo é muito curto, então não vou falar mais sobre isso aqui, beleza? Virar a página, né? É isso que eu encontrei, né, de muitas fontes sobre os nicolaítas. Seguindo adiante, ele diz, arrepende-te, né? Pois quando não, em breve virei contra ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então se arrependa, né? Exclua esse grupo do seu convívio, né? Os que seguem a doutrina de Balaão e os que seguem os nicolaítas, né? Senão eu vou aparecer, eu vou contra vocês e vou batalhar com a espada da minha boca. A espada da boca dele, amados, é a palavra de Deus, né? A espada de 2 gumes. Amém, amados? Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então essa é a promessa, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz e aquele que vencer vai receber do maná escondido. Amados, isso não é bíblico, mas há uma tradição judaica antiga que dizia que quando o Messias viesse, eles iriam receber um maná escolhido, né?
E na igreja cristã, muito se relacionou esse maná à ceia, né? Então, Jesus fala sobre isso, né? Sobre comer desse maná escondido e sobre receber essa pedra que tem um novo nome. Em algumas culturas antigas, a pedra era como se fosse um ingresso para você entrar em certos círculos. Eu não estou dizendo que é o caso aqui, né? Mas estou relacionando com um dado cultural. Então, aquele que vencer não só comeria do maná escondido, como receberia essa nova pedra com esse novo nome. Ok? Amados, eu achei que ia levar menos tempo, mas é o seguinte, são 11 horas, ainda falta 4 igrejas, né? E, boa, o Wesley trouxe aqui, ó, de acordo com o dicionário Ruaz, a técnica de confecção de pergaminhos foi aprimorada em Pérgamo. Muito bom, meu irmão. Muito bom. Então, aí responde a pergunta do pastor Hugo, né? Acho que muita gente tem ficado com essa pulga atrás da orelha, né? Esse pergaminho veio de Pérgamo. Então, mas já são 11 horas. Eu realmente tenho que ir buscar o meu irmão na maternidade. E o pastor Rodas colocou aqui, não tem uma teoria de que os nicolaítas defendiam a ideia de classe na igreja. Tem sim. Mas o que acontece? Existe, como o pastor Rodas colocou, né, que os nicolaítas defendiam a separação entre clérigos e leigos. Eu também já tinha ouvido isso antes. Mas na minha pesquisa isso não aparece. Isso apareceu da seguinte forma. Tem um comentarista bíblico chamado Cyrus Scofield, que era um estudioso, né, do Novo Testamento, e ele trouxe essa ideia, mas ele não apresenta dados na história. Porque a gente está falando sobre um grupo que existia. Se esse grupo existia, o que é que as pessoas que conviveram com esse grupo diziam sobre ele? Não é? Eu não posso ignorar que os contemporâneos dessa comunidade diziam que eles faziam, né, isso de imoralidade sexual e de comer carne consagrada, né? E eu ignorar isso para dizer algo que não tem respaldo na história. Né? Então, assim, eu não achei, né? Quer dizer, a única menção que eu achei a essa ideia deles serem defensores, né, da separação entre clérigos e leigos foi esse comentário do Scofield. Mas o Scofield não diz de onde vem isso. Ele faz uma alusão ao termo nicolaítas, utilizando Nico, né, que é vitória em grego, e ele faz ele tenta defender a ideia dele baseado simplesmente no termo Nicolau, ok? Nicolaitas. Mas, historicamente, os registros que se tem dos caras que viveram naquela época, naquela região, dos caras que foram contemporâneos deles, são esses. Beleza, pessoal?